conceito de seleção natural é antes de Darwin. É antes, muito antes. Ele só juntou conceitos, né? Então, a seleção natural, ela existe, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se ela teria a capacidade criativa de gerar novas espécies. Essa é a pergunta. Porque eu identificar, por exemplo, que o fato do alimento sumir, o animal vai morrer, isso é realmente uma seleção natural, certo? Mas isso, o fato daquela espécie morrer ou de mudar o hábito alimentar, significa que surgiu alguma coisa, que ela é uma nova espécie agora? Quer dizer que um vegano é diferente de um carnívoro? No nosso caso, por exemplo, se eu decidir ser vegano, eu sou outra espécie? Então, essa falta de parâmetros, de conceitos, deixa tudo muito mais confuso do que normalmente seria. Então, quando a gente fala de mudança através do tempo, a gente tem que definir o que é uma mudança através do tempo, o que seria uma melhoria, o que seria um decaimento. Será que seria genético? Será que seria uma coisa genética que transforma em morfológica? Então, existem muitas... pode falar. Não, é que a seleção ela não é capaz de gerar ganho de complexidade a ponto de nós termos outra espécie, né? Isso é muito importante, isso aí. E outra coisa, Tassi, vou dizer mais. A gente fala, por exemplo, eu sei que você quer adiantar isso depois, mas eu vou dar só um porém. Isso é uma das coisas que toda a teoria da evolução levantou. Certo? Você quer que eu conte a treta agora ou eu conto depois? Conte. Essas tretas sempre tem que contar logo. Essas tretas são ótimas. Vou contar uma história a vocês que me foi cerceada durante toda a minha graduação. E eu só vim aprender recentemente, sério mesmo, de verdade. Existem dois autores, né? Isso aí todo mundo sabe. Existe o Darwin e existe o Wallace, né? O Alfred Russel. Que ninguém na universidade fala disso. Quem é biólogo aqui e ouviu a história de Alfred Russel Wallace, por favor, comente, bota aí no comentário, porque eu desconheço. Olha, eu passei 2 de mestrado, 4 de doutorado, sem ouvir uma menção a esse homem. Uma sequer. E aí, eu fui para um congresso e alguém citou ele, eu disse, rapaz, quando eu fui estudar sobre a vida dele, eu descobri que ele tretou com Darwin, por isso que ninguém fala dele. Porque dentro da origem, digamos assim, na gênese da teoria da evolução, na verdade, eles só queriam, né, porque Wallace foi quem pressionou Darwin a publicar o livro A Origem das Espécies. Né? Então, ele fez praticamente a mesma viagem, mas ele teve a conclusão, e ele disse, olha, eu vou respeitar que você teve essa conclusão primeiro, ou a gente publica junto ou eu publico sozinho. Mas, a priori, a primeira versão desse livro, ele, na verdade, dava justamente o que a gente está conversando aqui, que a seleção natural, ela poda as espécies. Ela seleciona grupos. Ela é capaz, por exemplo, de fazer com que uma espécie suma, que uma espécie mude de hábito, que o animal... os rituais de acasalamento, que é uma seleção sexual. Então, ela explica isso. Isso era a gênese da teoria da evolução. Porém, com a perda da filha, Darwin realmente ficou muito descrente, ele era teólogo, né? Ele ficou descrente da teoria da evolução e ele muda na segunda edição. E quando ele muda, aí Russel Wallace vai e manda um artigo de revisão do livro para a Quarterly Review, que é uma revista britânica, agora não me foge o ano, dizendo o seguinte, exatamente, Tassos, o que você disse. Ela não tem poder criativo, porque ela não pode explicar nem minimamente a origem da fala, a moral, o pensamento, fisiologia. Amigo, olha, uma contração muscular não tem como ter surgido de pequenos passos ao longo de milhões e milhões de anos. Ou tem os canais certinhos na membrana, ou tem o íon certinho lá, se tem as fibras organizadas da forma certa, ou não mexe, o músculo não faz, o sarcômero não faz isso assim, não faz. Então tem coisas que a teoria da evolução não é capaz de explicar. Então quando ele diz isso, aí a treta é estabelecida. E aí depois ele, enfim, continuam as tretas, esse homem some. E eu quero dizer a vocês que ninguém fala disso, mas ele publicou artigo pra
estudando. Inclusive, na época, quando dizia assim, a vida é um protoplasma. O citoplasma não é nada. Eles diziam, não, deve ter mecanismos dentro da célula, porque a atividade celular metabólica é muito específica. E aí os caras... Ou seja, ele foi o primeiro cara que disse, olha, tudo bem, existe seleção natural, ela é responsável por realmente determinadas coisas, mas ela não tem poder criativo. Ela não é capaz de gerar absolutamente nada. E nem de explicar as coisas que nós temos hoje, como é a capacidade da gente estar aqui, online agora. A potencialidade humana não tem condição de você explicar isso por evolução. Então, uma das leis mais fortes, né, as leis mais fortes que nós temos, né, Mariana, a questão da lei a segunda lei termodinâmica, né, que diz que as coisas tendem a um estado de menor complexidade, naturalmente. Então, quer dizer, é um obstáculo muito grande ao que preconiza a evolução. Ele tinha que ter uma força extra para poder gerar organização na vida. Então, mesmo, veja o problema como é grave. Mesmo que fosse desse jeito, Tassos, mesmo que fosse desse jeito, você ainda tinha que ter uma intervenção. E é por isso que existem os evolucionistas teístas. Porque eles acreditam que nesse ponto é a intervenção divina. Está entendendo? Então, eles dizem, então foi Deus agiu aí organizou, aí depois saiu. Entendeu? É. Então, Deus age nesses pontos. Quando você vai iniciar complexidade, Deus trabalha ali, depois vai tomar outro chá, tomar um cafezinho, bater um papo com Jesus, o Espírito Santo, vai fazer outra coisa.